Pronto. Começamos. Beleza. Galera, então hoje, dando sequência ao nosso programa, nós veremos uma revisão sobre vetores. Como eu tinha falado no comecinho, lá naquela parte de quebra-gelo, vetor é uma questão certa na prova. Ou, como o próprio nome fala, é um assunto componente de um assunto da prova. Ok? Então, nós teremos cinemática vetorial, que é vetor puro. Teremos lei de Newton, quando entrarmos lá na questão de plano inclinado, é vetor puro. Quando entrarmos em estática, é vetor puro. Quando vai analisar eletrostática, aquelas cargas elétricas em equilíbrio, também vai ser estática, vai ser vetor puro. Beleza? Então, inicialmente, o que a gente precisa entender o que é o vetor, tá? Então, vetor nada mais é, lembrando que a gente aprendeu lá passada, os tipos de grandezas físicas. Nós temos as grandezas adimensionais, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, o vetor é exatamente nada mais do que a representação gráfica das grandezas físicas vetoriais. Que a gente já sabe que uma grandeza física vetorial, ela precisa de 3 características para ser perfeitamente compreendida, que é o seu módulo, que é dada pelo valor numérico, pela sua direção e pela sua orientação, que a gente chama de sentido. Então, a definição de vetor, propriamente dito, é exatamente a grandeza, a representação geométrica, a representação gráfica de uma grandeza física. Então, se essa figura, se esse segmento de reta orientado, ele vai representar uma grandeza física, ela precisa, através dela, indicar 3 coisas. O seu módulo, a sua direção e o seu sentido. O módulo vetor, ele é dado pelo comprimento do segmento. Então, você vai chegar com a régua e vai medir o tamanho do segmento. Então, por acaso, aqui tem uma unidade, e aqui tiver uma unidade, então você sabe que o módulo do vetor V, no caso aí, vai ser igual a 2 unidades. Então, a característica módulo já foi vencida. A característica direção. Olha, a direção é a mesma direção da reta suporte. E como é que eu verifico a direção do vetor? Através do certo ângulo alfa. Então, a direção, aqui está módulo. A nossa direção é dada pelo ângulo θ, que também é chamado de declividade. Então, o módulo é dado pelo tamanho do vetor, a direção é dada pela declividade do vetor em relação horizontal ou vertical, e o sentido é dado pela orientação da seta. Orientação da seta. Ok? Lembrando logo agora, certo? Que para matemática, sinal mais ou menos. Para a gente na física, o sinal mais ou menos significa sentido. E para a gente na física, vamos trabalhar com essa sentido aqui inicial. Para a direita, mais. Para cima, mais. E sentido horário, mais. Ok? Quando for trabalhar momento de uma força, aí vai trabalhar com a rotação no sentido horário ou sentido anti-horário.
Então, o que significa sinal? Eu estou falando isso agora, mas quando a gente for analisar as questões de fato, a gente vai saber, quando for calcular a reação de apoio de uma estrutura, se a minha reação de estrutura for positiva ou negativa, isso vai dizer para mim se ela está apontando para cima ou está apontando para baixo. O problema é que, geralmente, as questões, quando aparecem na prova, o cara pergunta apenas o módulo. Né? Às vezes, o cara pergunta na questão, calcule o módulo. Aí, quando a questão pede um módulo, aí é em cima da fórmula. Certo? Mas quando a questão é um pouquinho melhor, aí é que está a diferença entre o aluno do nível um pouco melhor do que o nível um pouco pior. Ou seja, aquele aluno que só decorou a fórmula, quando a questão pede calcule o módulo, ele acerta. Mas se ele pedir um pouco mais, ele não consegue fazer, porque ele fica perdido. Ele só sabe, decorou a fórmula, aplicou a fórmula e não sabe se é para a direita ou para a esquerda. Certo? Beleza? Então, já vimos o que é um vetor. É um segmento de reta orientado que representa graficamente as grandezas vetoriais. Ou seja, eles representam o módulo, a direção e o sentido. Ponto. A definição mais completa de vetor que você pode ter. Tá? E aí você pergunta ao aluno o que é um vetor, aí ele fala, é aquela flecha, aquela flechinha, sangue de Cristo, né? Nem se compara com a definição correta. O segundo conceito que a gente precisa saber é o conceito de vetor resultante. Ó, essa palavrinha resultante vai nos perseguir em toda a física. Por quê? Você vai ter questão que vai calcular velocidade resultante, vai calcular aceleração resultante, vai calcular força resultante, vai calcular campo resultante. Certo? Ou seja, toda vez que trabalhar com a grandeza vetorial, você provavelmente vai ter a necessidade de calcular a grandeza resultante. Então, se você vai ter a obrigação de calcular, precisa saber o que é isso. Tá? Então, a definição de uma grandeza resultante é aquela grandeza que pode substituir todas as outras grandezas aplicadas no corpo e produzir o mesmo efeito. Então, vai ser um exemplo aí. Você tem duas pessoas puxando através de uma corda um barco. Eu posso substituir essas duas forças por uma única força aqui que está descrita em vermelho e ela vai provocar o mesmo efeito. O mesmo efeito. É como se apenas uma pessoa, aplicando essa força, provocasse o mesmo movimento. O que serve para a gente agora, certo? Porque vetor é um assunto de matemática. Eu já estou pegando o vetor e já jogando na prática em física. Então, lá, o que vai aprender agora é o nosso vetor soma. Vetor soma. E você vai saber que vetor soma, para a física, significa vetor resultante. Então, se você for calcular força resultante, se você for calcular aceleração resultante, se você vai calcular velocidade resultante, você vai calcular o vetor soma. Então, aquilo que você vai aprender agora, no próximo slide, você vai usar para calcular as grandezas resultantes. Por quê? O que eu tenho mais raiva quando eu era estudante de física é que quando a gente aprendia um assunto, o professor não me dizia, eu também não perguntava, né? Aonde é que eu ia usar aquilo? Né? Então, quando você aprende algo, já sabendo que você vai usar aquilo numa questão importante, você já começa, logo de cara, já tentar, né, saber, eu tenho que aprender isso porque eu tenho que acertar uma questão lá na frente. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar com as operações com vetores. Quais operações? Eu tenho a adição, que eu já sei que a adição de vetor é o vetor soma, e vetor soma é o vetor resultante. Eu tenho o vetor subtração, ou também o vetor subtração, certo? E aí tem a ver com deslocamento. Claro que se eu colocar aqui em percentual, certo? Em percentual aqui, ó.
eu tenho que, entre adição e subtração, a adição tem 90% de chance de cair e subtração teria apenas 10% de cair. O problema é que quando cai subtração, muita gente erra. Muito mesmo, tá certo? Então, veremos hoje adição de vetores, veremos subtração de vetores, veremos o produto de um número real para um vetor, ou seja, para entender subtração, eu preciso entender isso, que é a coisa mais simples do mundo. E, por fim, o mais importante é exatamente a decomposição de vetores. É o tal do fx e fy. Beleza? Vamos lá? Então, vetor soma. Claro que isso aqui também tem quase 100% de chance de aparecer na prova. Eu vou botar até 100%. Eu vou tirar a onda, 100%. Tá? Onde é que isso vai cair? Pode cair em cinemática vetorial, um barco quando atravessa um rio, de uma maneira na diagonal, né? Quando você tem uma velocidade inclinada, quando você tiver uma força inclinada, quando você tiver um fio inclinado, né? Então, quando você vai usar decomposição de vetores, quando... Ah, chegou Lu? Fala, Lu! Então, quando é que a gente vai usar decomposição de vetores? Quando você tiver alguma força inclinada. Ponto. Tá? Semana que vem a gente começa a ver lei de Newton, certo? Então já vai saber que toda a questão de lei de Newton, eu já vou escrever aqui em cima, vê? Toda a questão de lei de Newton se resolve da mesma forma. Vou escrever aqui, tá? Depois me diz se não estou mentindo ou não, depois das questões. Primeira coisa que se faz é identificar o sentido do movimento. Certo? Ora, eu vou dizer para vocês como faz qualquer questão de cinemática e como faz qualquer questão de lei de Newton. E dessas duas assuntos, uma questão é certa no Enem. Com certeza. Segunda etapa. Desenhar ou representar um nome mais bonito, vou colocar desenhar o diagrama do corpo livre. O que a gente chama de DCL. Ou seja, é desenhar as forcinhas que existem no programa, no problema. Terceira etapa. Decompor as forças. Olha, decompor. Onde eu vou usar isso? Ó. Lembrando, todo assunto que eu digo aonde você vai usar e como vai usar. Então, eu estou vendo vetor e já estou dizendo que esse item aqui, ó, você vai usar nesse item 3 aqui da questão. As forças oblíquas. Oblíqua é um nome bonito, né? É a força inclinada. Vou colocar entre parênteses. Se houver. Se não houver, pula, né? Não faz. Vou apagar aqui para arrumar um espacinho aqui. Olha esses 10% aqui. Item 4. Item 4. Você vai aplicar força resultante igual a zero ou força resultante igual a MA. Beleza? Olha só, quando é que você vai usar força resultante igual a zero? Quando aparecer essas 5 palavrinhas. Repouso. Aluno meu é tudo monstro, tá? Repouso, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, equilíbrio e a palavra
mais bonita do mercado? Iminência. Ou seja, quando algo está para acontecer. Certo? Quinta etapa aqui da questão, vou colocar aqui embaixo, é calcular a aceleração do sistema. E a última etapa é calcular. Eita, letra feia do piacho. Espera aí, deixa eu apagar aqui que minha letra é feia, mas não é tanto, não. Espera aí. Calcular o que se pede. O que se pede. Toda e qualquer questão de leis de Newton, você responde usando este roteiro. Se você pegar esse roteiro e colocar do lado de uma ficha de leis de Newton, você vai fazer todas as questões passo a passo. Então, aqui, ó, a adição de vetores, você vai usar para calcular a força resultante. A decomposição de vetores, você vai calcular aqui no item 3. Então, desses 4 itens, esse item aqui e esse item aqui, é quase 100% de garantia de cair na prova. Certo? Posso passar o slide? Fala, Lu. Bem-vindo aí, ó. Vini também está aí na sala aí. Vamos lá, eu vou passar no mouse que meu passador aqui, a pilha, também uma pilha lilás, não vai funcionar nunca, né? Essa pilha aí não aguenta não, vamos lá. Vou passar. E aí vamos ver a adição de vetores, tá? Aí já sabe para que serve a adição de vetores. Vini, a Duracell foi confiscada. Eu acho que Isadora colocou num bonequinho dela, mas paciência. Vamos lá. Então, eu já sei aonde eu vou usar a adição de vetores. É para quê? Para calcular a grandeza resultante. Por quê? Porque eu estou aprendendo um assunto de matemática, mas eu já estou dizendo aonde eu vou usar isso em física, porque senão o cara vai ter que estudar 2 vezes. Se o camarada não gosta de ensinar, aprender uma vez, já aprender 2 vezes, não vai. Tá certo? Então, o primeiro método é o método do polígono, também conhecido como método gráfico ou geométrico. Então, imagine que você tenha esses 3 vetores e você quer calcular o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, usando o método do polígono, tá? Lembrando que o material de PDF dessa aula já está disponível para vocês, tá? O que tem na apresentação aqui, tem no material, o que não tem são as dicas que eu dou, aí você vai ter que ir anotando, tá? Então, a primeira etapa do método é desenhar primeiro o primeiro vetor. O primeiro vetor que eu tenho é o vetor A. Então, eu vou desenhar o vetor A exatamente do jeito que ele está aqui. Por isso, pessoal, que as questões onde você quer usar o método polígono, geralmente vem um papel quadriculado. É uma dica que quando você olha aquilo, você vai usar o método polígono. Porque na prova você não vai poder usar transferidor, não vai usar transferidor, não vai usar esquadro para fazer um desenho perfeito. Então, geralmente, ele fornece para vocês o quadriculado para ajudar na detecção dos ângulos. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar o vetor A do jeito que ele está. Com o mesmo tamanho, com a mesma inclinação e com a mesma orientação. O próximo passo qual é? Você vai agora, a partir da extremidade A, desenhar o próximo vetor, que no nosso caso é o vetor B. E na extremidade B, você vai desenhar o vetor C. E como é que eu faço para calcular o meu vetor resultante? Ó, opa, peraí, gente, só um minuto, parece que estou em outra sala.
Samuel, boa noite. Por favor, entre nesse outro link aqui, ó. Eu vou te encaminhar aqui, tá bom? Porque eu enviei o link errado. E aí, como a aula está sendo gravada, aí você acessa a outra sala. Tá bom? O pessoal tá lá já. Obrigado, amigo. Qualquer dúvida, tua filha. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, por que ele chama de polígono? Porque você vai fechar o polígono. Então, meu vetor resultante é o vetor que vai ligar a extremidade do primeiro a origem do primeiro com a extremidade do último, formando um polígono. Por isso que é o nome método polígono. O que você tem que colocar na cabeça é que, geralmente, toda vez que você for usar o método do polígono, você vai obter, no final, um triângulo para você poder usar Pitágoras, usar seno, usar cosseno, usar tangente. Então, fatalmente, quando você tratar do método polígono, você vai encontrar, mesmo que esteja um pouco disfarçado, um triângulo. Olha o triângulo aqui, ó. Ok? Agora, se por acaso, na hora que você ligar todos os vetores, vetor A, na extremidade A, vetor B, vetor C, vetor D, e quando ligar o último, por acaso fechar, se você não tem, se o último vetor se conectar com o primeiro, se fechar o circuito, dá curto-circuito. Se é curto-circuito, o nosso vetor resultante é igual a zero. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Só voltar aqui para a apresentação que eu saí para ver a sala se está ok. Ok. Então, a gente já sabe que o método polígono é apenas ligar um vetor após o outro e ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Se não tiver o que ligar, o vetor resultante é nulo. Beleza? Qual é o lado bom desse método? Você pode aplicar esse método para um número infinito de vetores. Você pode ter 200 vetores. O que você faz? Liga o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até chegar no último e faz o quê? Liga a origem do primeiro à extremidade do último. É por isso que quando entrar de deslocamento vetorial, não importa o deslocamento que ele teve. O que importa para a gente o que é? É o ponto de partida e o ponto de chegada. É por isso, Vinícius, quando você está estudando energia potencial, o potencial elétrico independe da trajetória. Depende de quem? Do potencial de partida e o potencial de chegada. Porque é uma grandeza escalar. Certo? Vamos lá. A boa notícia é que você pode usar para qualquer número de vetores. A má notícia é que não tem fórmula. Você tem que resolver através da geometria, que geralmente é um triângulo. E Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Geralmente você resolve assim, tá bom? O segundo processo é chamado de processo analítico, ou método do paralelogramo. Por que ele recebe o nome de analítico? Porque tem uma fórmula. Tá certo? Só que, da mesma forma que a vantagem desse método é o fato de ele ter uma fórmula, ele tem uma desvantagem. Daqui a pouco eu falo. Então, imagine que você tem dois vetores, o vetor A, representado pela seta em amarelo, e o vetor B, representado pelo segmento de reta pintado de verde. E aí você quer calcular o meu vetor resultante, A mais B. Veja, eu não estou nem falando vetor soma, estou já falando vetor resultante. Primeira coisa que eu faço é a diferença básica. Se no método polígono você vai ligar um vetor após o outro, nesse método, os dois vão começar da mesma origem. Ou seja, na origem O,
você vai desenhar o vetor A. E a partir do mesmo ponto, você vai desenhar o vetor B. Então, já tem a primeira diferença. No método polígono, é um vetor dando sequência a outro. E no paralelograma, os dois partem do mesmo ponto. E agora, a partir da extremidade A, você vai traçar uma paralela ao vetor B. E a mesma coisa na extremidade B. Veja o que aconteceu aqui, a interseção. Ó. O que é que você faz agora? Você vai conectar a origem a esse ponto. Esse segmento é o meu vetor soma. A boa notícia é que eu posso calcular esse vetor através da lei dos cossenos. O S, o módulo do vetor soma, vai ser igual a raiz quadrada do produto dos vetores ao quadrado, a soma dos quadrados, mais 2 vezes AB, vezes o ângulo entre eles. A direção do vetor resultante é dada por onde? Pelo ângulo θ. E aí a desvantagem. Se você tiver vários vetores, você vai precisar calcular o vetor resultante de 2 em 2. O lado ruim é esse. Você vai ter que calcular de 2 em 2. Aí alguém pergunta, professor, e quando é que eu vou usar um e quando vai usar outro? Depende. Geralmente, quando você tem vários vetores, é melhor usar o vetor ou o método do polígono. Quando você tem apenas 2, tá? E às vezes, como você não usa transferidor para calcular ângulo, você prefere usar a lei dos cossenos. Vamos analisar os casos particulares. Para não ficar uma decoreba, vamos demonstrar cada caso rapidamente. O primeiro caso é quando A e B possuem o mesmo sentido. Aí você vai logo, aonde é que eu vou usar isso? Aí você tem que lembrar logo de cara. O barco está descendo o rio. Ó, se ele está descendo o rio, quer dizer que a velocidade do barco está no mesmo sentido da velocidade da correnteza. Então, você já sabe onde vai cair isso lá na frente. E a gente sabe que quando dois vetores têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. Então, se você calcular aqui a lei dos cossenos aqui, ó, S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de zero. Nós sabemos que o cosseno de zero vale 1. Então, aqui ficaria S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Ó. Produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, S ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de A mais B ao quadrado. Cortou, cortou. Eu tenho que a minha resultante é a soma algébrica. Certo? É o único caso que a minha resultante é igual à soma algébrica. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha resultante máxima. A minha resultante máxima, ela acontece quando as duas forças estão no mesmo sentido. Então, se você tiver uma questãozinha de física, né, que aí você tenha duas grandezas vetoriais, se você somar as duas, você já sabe que a minha força máxima seria aquela, não pode ser maior que aquela. A não ser, né, não vai ser nunca maior que ela, no máximo vai ser igual a ela. O segundo caso é quando eu tenho os dois vetores que estão no sentido contrário. Quando a questão fala que o barco está subindo o rio, ele está contra a correnteza. É que você calcula o quê? A velocidade resultante do barco é a do barco menos a correnteza. Aí, aplicando de novo a lei dos cossenos, S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno de 180. Lembra que o cosseno de 180 é menos 1.
Então, S ao quadrado igual a ao quadrado, B ao quadrado, menos, ou menos onde vem, produto notável, vou dar uma pressinha aqui, A menos B elevado ao quadrado. Simplificando, eu tenho que o meu vetor resultante seria a diferença. Aqui eu teria a minha resultante mínima. Eu não sei se vocês já fizeram uma questão, que a pergunta é, olha, a força resultante do sistema, ela fica ela pode ser igual a quanto? Aí ele coloca vários valores, e ele coloca um valor mínimo, um valor máximo. Qualquer valor aqui em cima não pode, qualquer valor aqui embaixo não pode. Tem que ser um valor intermediário entre o máximo e o mínimo. E quem é o máximo é a soma. E quem é o mínimo é a diferença. Então, tem questão que você nem conta faz. Você calcula o valor máximo, calcula o valor mínimo, e a resposta tem que ser um valor intermediário. Qualquer valor acima ou qualquer valor abaixo não pode ser feito. Tá certo? O terceiro caso é quando os vetores possuem um ângulo entre eles de 90 graus, eles são ortogonais, são perpendiculares. Aí, se eu aplicar novamente, tá vendo que tudo está em cima da linha dos cossenos? S ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2 vezes AB, vezes o cosseno de 90. Só que agora, o cosseno de 90 é zero. Olha o que fica, ó. S ao quadrado, igual ao quadrado, mais B ao quadrado. Olha quem apareceu. O nosso amigo Pitágoras. Então, você acabou de ver, ou acabou de lembrar, que o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Então, por que às vezes o aluno decora a lei do Pitágoras e termina esquecendo a lei dos cossenos? Porque Pitágoras usa muito, muito mais. E aí, por isso que a turma termina usando. Beleza? Ah, professor, se for um ângulo qualquer, usa a lei dos cossenos. Se for um ângulo de 60 graus, aí você aplica a lei completa. Tá? Então, para vocês apenas não decorarem os casos particulares, certo? A gente demonstra um a um. Beleza? Próximo tópico. Como é que eu faço para obter o produto de um número real para um vetor? Veja que aqui não veremos produto vetorial. Tá? Porque produto vetorial vocês aprendem na faculdade, quem for para de exatas. Tá? O que eu vou trabalhar é o produto do escalar por um vetor. Que é muito simples. Se você tem um vetor, multiplicar por um escalar, vai modificar apenas o quê? A orientação do vetor. Se eu multiplicar por menos 1, ó, vê que coisa besta. Tem aqui, ó, 7x menos 9x igual a menos 8. Aí ficaria menos 2x igual a menos 8. O que, é que você faz agora aqui? Aí você fala, multiplica os dois lados por menos 1, não é isso? Multiplicar por menos 1, você não vai alterar o valor da equação, mas vai mudar o sinal. E o sinal na física significa sentido. Fica 2x igual a 8, x igual a 4. Beleza? Então, quando você multiplica por um valor n, você só vai estar alterando ou o módulo do vetor ou o seu sentido. Quando você multiplica por menos 1, esse vetor passa a se chamar de vetor simétrico. O que é um vetor simétrico? É um vetor que tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, porém tem um sentido oposto. Se entender isso, vai entender o que é subtração. Como subtração cai muito pouco, quando cai, o aluno fica perdido. Certo?
Quando cai soma, é mais fácil para ele. Mas quando é subtração, ele termina se atrapalhando um pouco. Mas, para não ter que decorar outra fórmula, outro método para calcular a subtração, eu vou usar o mesmo método da adição. Por exemplo, se eu quero calcular nesse caso aqui, ó, eu quero calcular o vetor D, o vetor diferença, A menos B. Ok? Eu quero calcular o vetor A menos B. Mas eu posso representar a diferença da seguinte forma. O vetor diferença é igual ao vetor A mais, porque eu acabei de aprender como é o vetor soma. Por isso que a subtração é um caso particular da soma. O problema é que a gente quer aprender como se fosse outra coisa. Mas se você botar na cabeça que subtração é um caso particular da soma, você não precisa gastar neurônio para decorar 2 vezes. Só que é a soma com o simétrico de B. Pronto. Então, ó, eu posso representar o meu vetor diferença por uma soma. E como é que eu faço o vetor soma? Se você for usar o método geométrico, se eu for, deixa eu apagar aqui, apertei errado. Se eu for usar o método geométrico, o que é que eu faço? Primeiro, eu desenho o vetor A. E, se fosse um método comum, pelo método polígono, eu iria desenhar o vetor B aonde? Na extremidade A. Eu iria desenhar ele para cá, né? Para cá. Só que não é o vetor B, é o vetor menos B. Ou seja, em vez de desenhar para a direita, você vai desenhar ele para a esquerda. Só muda isso. E quem vai ser o meu vetor resultante? É o vetor que vai ligar o vetor A até o vetor B. Você vai fechar o polígono. Olha, fechei. Então, não tem motivo para você não entender o vetor de subtração. Se você aprendeu o vetor soma, sabe vetor subtração. Tá bom? Agora, e o método paralelogramo? Mesma coisa. Qual é a diferença? Os dois partem do mesmo ponto. Então, vou desenhar primeiro o vetor A. E o que seria? Da extremidade A, eu desenharia o meu vetor B. É isso? Só que não é B. Eu tenho que desenhar menos B. Então, o vetor simétrico de B, ele tem o mesmo módulo, ele tem, ou seja, o mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, mas tem o sentido oposto. Então, ao invés de desenhar para a direita, você vai desenhar ele para a esquerda. Qual a próxima etapa? Na extremidade A, vai traçar uma paralela B. Em B, uma paralela A. Aconteceu a interseção entre as duas linhas tracejadas. Vai ligar os dois e você vai encontrar o vetor diferença. Está notando que é o vetor mesmo. Ó. Esse vetor aqui, ó, é igual a esse, tem que ser, não pode ser diferente. Usar o método A ou o método B tem que dar a mesma resposta. Beleza? Alguém pode perguntar, professor, mas para calcular o vetor diferença, a lei dos cossenos ela fica negativa. Por que ela fica negativa? Vou te explicar agora. Porque quando você vai desenhar um método paralelogramo, o ângulo entre eles é um ângulo obtuso, é um ângulo maior do que 90 graus. E o cosseno, no primeiro e no quarto quadrante, ele é positivo, mas no segundo e no terceiro, ele é negativo. Por isso que fica negativo na fórmula. Então, veja, se você entende as coisas lá na matemática, não precisa decorar tanta coisa. Tá certo? Beleza? Vamos começar a brincadeira agora? Sim. Decomposição. Então, já vimos o que a gente vai usar para calcular força resultante.
velocidade resultante, campo resultante, aceleração resultante. Você vai usar o nosso vetor soma. Quando você for trabalhar plano inclinado, estática, eletrostática, você vai ter que trabalhar com decomposição de vetores. Coloca na cabeça. Você está aprendendo hoje e já está sabendo onde vai usar. É diferente. Tá? Se você chegar lá na frente e ficar com dúvida, não foi por falta de aviso. Eu já disse a você. Então, lá. Então, o que se trata de decompor? Então, você vai ter um vetor, ele pode ser representado em um eixo cartesiano. Vocês aprendem isso em geometria analítica, tá? Você tem uma coordenada, uma abscissa e uma ordenada. Mas, olha só, mas para fazer uma coisa mais fácil, imagine que você teria aqui, ó, uma lanterna. Então, essa lanterna, supondo que seria emitido raios paralelos, iria acontecer uma sombra na vertical, no eixo horizontal, uma sombra ou uma projeção, porque projeção lembra componente, do vetor A na direção X. Eu chamo isso de AX. Se eu pegar essa mesma lanterna e projetar na horizontal, eu vou obter uma sombra, eu vou obter uma projeção na vertical. E na vertical é o eixo Y. Então, quem é a Y? É a projeção, é a componente do vetor A no eixo Y. Se você perceber, veja que se você fechar, você tem um triângulo aqui, ó. AX, e aqui você teria um vetor AY. Se você analisar que o seno de θ é o cateto oposto a y, pela hipotenusa, você tira aqui que AY é igual a seno de θ. Se você usar aqui cosseno de θ é o cateto adjacente a x pela hipotenusa AY, você chega aqui a x é AY vezes cosseno de θ. Agora, a bronca é que tem aluno que decora a x é a cosseno. Só que não tem esse AY aqui, não. Só apaga aqui esse AY. É só A. Eu já digo onde você não deixa nem você errar. Eu já digo aqui, ó. Aí, se o malandro do teu professor lá, coloca assim, ó. Y e X. E aí está o ângulo F, ó. E o ângulo está aqui, ó. 30 graus. Aí o aluno decorou. Ah, eu sei que Fx é igual a F cosseno de 30 graus. Se ferrou, meu irmão. Não, mas o senhor falou aqui, ó. A X ainda reclama, ainda diz. O senhor disse aqui, ó. A X é a cosseno. Está errado. Por quê? Porque se você olhar AX agora, esse ângulo de 30 graus é igual a esse ângulo aqui de cima. Então, o AX agora é o cateto oposto. E cateto oposto não é cosseno. Cateto oposto, ele é seno. Isso você erra muito, sabe o quê? Em trabalho de uma força. Você decora lá que trabalho de uma força é FD cosseno θ. Nem sempre. Certo? Então, a dica é, olha o vetor componente e olha o vetor real. Se tiver sem o ângulo entre eles, a x é a sem ângulo, é sem θ, é sem de θ. Já o eixo vertical, o AY, em relação a F, a A, está com ângulo. Se está com ângulo, o AY é o A com ângulo. A com ângulo é A cosseno θ.
Então, não tem mais como você cair nessa casa de banana na hora que o aluno ele vai jogar. Certo? Agora, professor, eu quero decorar a forma. Quer decorar, bichinho, decora. Então, você vai decorar esse ângulo θ aqui, é o ângulo horizontal. No caso aqui seria 60. Então, se você vai decorar a forma em vez de entender, o que eu posso falar é que esse ângulo sempre é horizontal. Então, se ele der o ângulo vertical, você sabe que o total é 90, é só pegar a diferença. Só que o seguinte, né? A entrada para álgebra linear, né? Tá aqui. A gente acabou de ver que a gente pode representar os vetores através das suas componentes nas direções x e nas direções y. Essa representação do vetor nas suas componentes, eu chamo de versores. Certo? Ou seja, eu tenho um versor I e tenho um versor J. Para não ficar muito complicado, é só você imaginar que o vetor I é o eixo X. E o eixo J, o versor J, é o eixo Y. Então, se eu tenho dois vetores ortogonais, porque se um é na vertical e o outro é na horizontal, J e I, o meu resultante A é exatamente quem? A minha hipotenusa. A hipotenusa do triângulo, eu aplico Pitágoras. Certo? Isso aí é uma questão muito boa para cair na parte do seriado do primeiro ano. Tá? É uma forte questão que envolve vetor. Olha lá. Questão 1. Vamos fazer a questão agora. O exercício abaixo, a figura abaixo, mostra um mapa de uma cidade em que as ruas se cruzam perpendicularmente. Essa questão é um clássico. Certo? Hoje em dia, essa questão cai mais em matemática do que em física, tá? E cada quarteirão mede 100 metros, ou seja, cada lado aqui, ó, cada lado aqui desse quadrado mede 100. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa, da esquina A, vai até a casa da sua avó, que fica na esquina B, e dali segue até sua escola, que fica na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, respectivamente. Então, vamos imaginar que eu não posso sair cortando o caminho, eu tenho que andar pela rua. Então, quando você pega o seu Waze, o que o Waze faz é o que a gente vai fazer agora. Só que no nosso caso, o nosso Waze é de pobre, né? É o nosso Waze que o cara faz na munheca. O Waze ele faz automaticamente. Ou seja, se essa rua aqui for contramão, ele não pode entrar nessa, ele tem que entrar na outra, tá? Mas, por enquanto, aqui, como você está indo a pé, você está indo pela calçada. Então, pessoal, então, para chegar em A, em C, passando por B. Então, o cara partindo de A, ele percorreu inicialmente uma das possíveis trajetórias dele, ele andou 400 metros, por que 400? 100, 200, 300, 400. Depois ele andou mais 300 metros para cá. Depois ele andou mais 200 metros para frente. E depois andou mais 500 metros para a direita. Vê só tem esse caminho? Não. Tem vários outros. Tá? Então, para calcular o deslocamento aí, ó, basta somar os deslocamentos espaciais. 400, mais 300, mais 200, mais 500, eu vou encontrar 1.400 metros.
Esse deslocamento, eu chamo que de deslocamento escalar. Por quê? Porque no deslocamento escalar, eu preciso considerar a trajetória. Ou seja, o caminho percorrido. Já o meu deslocamento vetorial, eu não preciso me preocupar com a trajetória. Eu preciso me preocupar com o quê? De onde eu parti e para onde eu fui. É só ligar de A para C. Verifica aí que, ao olhar isso aí, você já fica vendo um triângulo, onde D, a hipotenusa do triângulo. Você tem um cateto que vale 600 metros e o outro cateto corresponde a 800. Se você aplicar Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado, isso aí vai ser igual a 1.000 metros. Então, eu tenho como resposta 1.400 metros e 1.000 metros. O que você precisa decorar agora, né, tirar da questão, é que o meu deslocamento vetorial sempre é menor ou igual ao meu deslocamento escalar. Nas questões teóricas, também isso é importante. Tá? Por que o deslocamento vetorial é menor que o deslocamento escalar? Porque eu não preciso levar em conta a trajetória. É somente ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. E a menor distância entre dois pontos é uma reta. Aí alguém pergunta, e quando é que o deslocamento vetorial vai ser igual ao deslocamento escalar? Quando a trajetória for uma reta. Por isso que quando você aprende N, R, U, você não precisa se preocupar com isso. Porque o cara vai para frente e vai para trás. Ok? Mas é bom saber que deslocamento é uma grandeza vetorial. E quando se tratar de trajetória retilínea, o deslocamento vetorial se confunde com o deslocamento escalar. Porque deslocamento escalar também chama, na maioria das vezes, de distância percorrida. Veja que a gente está vendo um assunto de matemática, mas eu estou inserindo aí vários conceitos de física, para você visualizar onde é que você vai precisar disso. Se você tiver com alguma dificuldade nesses assuntos que eu estou falando, já sabe onde é. Questão 2. Diz lá. Sabe-se que a distância entre as margens paralelas em um rio é de 100 metros e que a velocidade da correnteza de 6 metros por segundo é constante. Com direção paralela às margens, um barco parte de um ponto X, da margem A, com velocidade constante de 8, com direção perpendicular às margens do rio. A que distância de X o barco atinge a margem B? Gente, esse assunto lá é de cinemática vetorial, lá na frente. O que é que eu tenho? Eu tenho um barco que está partindo do ponto A. Será que chegou alguém? Não sei se foi nessa sala, foi na outra. Foi na outra turma, só um momentinho. Boa noite. Então, pessoal, é um barco que está no ponto A e ele vai querer chegar, a intenção dele era chegar no ponto oposto, desse ponto B. Certo? A gente vai visualizar lá, quando você analisar esse tipo de questão, tem duas questões típicas. Quando ele quer gastar o menor tempo e quando ele quer andar a menor distância. Tá certo? Quando a gente for analisar a cinemática vetorial, quando a gente for ver esse problema, a gente precisa saber quando ele quer gastar
o menor tempo, e quando ele quer gastar, ele quer andar a menor distância. Mas vamos lá. Só que acontece, ele queria andar em linha reta. Ele queria andar 100 metros em linha reta. Só que o barco estava sofrendo ação do rio. Então, se eu tenho um corpo sofrendo ação de duas velocidades, eu tenho que calcular a força, a velocidade resultante. Por quê? A minha trajetória vai sempre apontar na direção da força resultante. Então, se a minha velocidade resultante está na diagonal, a minha trajetória não vou chegar em B, eu vou chegar no ponto C, a distância ΔS. O que a questão quer? A questão quer a distância até o ponto X, esse ponto aqui. Aí, qual é a dica? Que aí você nunca mais é esse tipo de questão. Sempre... Só um minutinho que alguém vai pular. Boa noite. É porque a gente está em outro link. Vou colocar o link aqui no chat, tá ok? Aí você acessa o link e acessa a nossa aula no outro link, porque eu vou ter o link errado. O pessoal está assistindo a aula em outra sala. Beleza, vou ficar doido hoje aqui com esse negócio. Já não sou muito bom da cabeça. E assim, pronto. Vamos lá. Entendeu aí? Agora vê a dica. A dica de ouro. Que não é nem para dar essa dica hoje, eu vou dizer. Tá? Sempre a velocidade que eu quero trabalhar tem que estar na mesma direção do espaço. Por exemplo, se eu vou usar a distância 100, eu tenho que usar a velocidade vertical. Se eu for usar a distância x, eu tenho que usar a velocidade x. Se eu for usar a distância inclinada, eu tenho que usar a distância inclinada. Ok? Por exemplo, se eu for andar 100 metros na vertical, qual é a velocidade do barco na vertical? 8. Então, se você dividir 100 por 8, você vai encontrar que o barco demora 12,5 segundos para chegar do outro lado. Só que esse tempo que eu gasto é o mesmo tempo no eixo X, no eixo Y e no eixo inclinado. Vou pegar esse valor e jogar agora no eixo X. No eixo X, a minha velocidade é a do rio, que vale 6. Então, 6 vezes 12,5, eu tenho 75 metros. Então, enquanto o barco anda 100 metros para frente, o rio me arrasta 75 metros para a direita. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a hipotenusa. É só calcular Pitágoras. D ao quadrado igual a L ao quadrado, delta S ao quadrado. 100 ao quadrado, eu tenho 10.000. 75 ao quadrado, 5.625. Somando, eu tenho 15.625. Tirando a raiz quadrada, eu vou encontrar 125 metros. Mas a dica principal, gente, é sempre a velocidade e o espaço tem que estar na mesma direção. X com X, VY com SY. Tá? Tenta usar essa dica nas questões do dia a dia. Vai ajudar muito vocês. Tá? Depois vocês me dão um feedback aí, se eu estou falando verdade ou não. Terceira questão. A questão lá da... Quando vocês forem para a Federal lá, né? Vocês vão comer lá no self-service, lá no bandejão, né? No Comeu Morreu, né? Dirá o seguinte. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando
Tá, Lu? Beijo, um abraço. Depois tu assiste a gravação, o final. Ele empurra com a força F de modo igual a 5, na direção e sentido indicado na figura. Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 quilos seja medida por essa balança como se tivesse massa de... Então, pessoal, essa questão já é quase uma questão de lei de Newton. Na verdade, já é uma questão de lei de Newton. Mas vamos lá. Já que é uma questão de lei de Newton, vou já usar aquele resumo que eu fiz para vocês hoje. Primeira coisa que se faz é identificar o sentido do movimento. Nesse caso, não haverá movimento, porque o prato está sobre a balança. Ok? Segunda coisa, o que é? Vou desenhar o diagrama do corpo livre. Vou desenhar todas as forças que atuam no prato. O prato está aqui, ó. Certo? Então, você está vendo a força F. Essa força F, ela, como está inclinada, ela vai ter uma força componente Fx e uma força componente Fy. Como o bloco, o prato, tem uma certa massa, se tem massa, esse bloco tem peso. Como o bloco empurra o bloco empurra o piso para baixo, o piso, por reação, empurra o bloco para cima, que é a nossa força normal. Claro que nessa questão, para que o prato não ande na horizontal, deveria ter atrito, mas não vou nem levar em consideração atrito. Tá? Então, desenhei todas as forças, inclusive as componentes de F, X e Fy. O que é que eu sei? Eu sei que na vertical, o prato vai permanecer em repouso. O prato está em repouso. Tá vendo? Abraço? Se o repouso está em repouso, a força resultante é igual a zero. Então, o que acontece igual a zero? O que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Então, o que está apontando para cima? Apenas a normal. O que está apontando para baixo? O peso mais a componente Fy. Somando aí, eu tenho que o meu peso vale mg e o meu Fy é o seno de 37. Substituindo aí, 1,5 vezes 10 mais 5 vezes 0,5, que é a força que ele aplica, eu vou encontrar 15, 1 mais 3, isso vai dar 18 newtons. Então, esse N aqui, ó, isso eu vou falar lá em dinâmica, é o que a gente chama de peso aparente. Peso aparente. Porque eu sei que se o corpo tem massa igual a 1,5, o peso dele é 15. Então, o meu corpo tem uma massa de 1,5, mas pelo fato do cara colocar o dedinho dele, é como se ele tivesse 1,8. 1,8. Certo? Então, veja que esse dedinho que ele coloca assim para segurar o prato, levemente, ele está ganhando aí, na brincadeira, 300 gramas. 300 gramas. Em cada prato. Em cada prato. Questão 4. Fala o seguinte. Com 6 vetores de modos iguais a 8U, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Bárbara, cuidado, que na maioria das vezes o aluno, quando olha essa questão, ele teima em dizer que a resultante é zero. A quantidade de gente que pega essa questão e marca zero não está no gibi. Por quê? Porque no método do polígono, quando eu vou calcular o vetor soma,
eu tenho que ligar a origem de um com a extremidade do outro. Então, por exemplo, partindo aqui do ponto A e seguindo o sentido horário, eu tenho, ó, vetor A, vetor B, vetor C. Quando chega no vetor D, olha o que aconteceu, ó. Extremidade com extremidade. Está errado. Então, aqui eu tenho que parar. Por quê? Porque quando eu tenho um hexágono, aí precisa me lembrar que o hexágono ele tem 6 triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Então, indo pelo sentido horário, eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B, eu tenho o vetor C. Como não posso continuar, porque o próximo vetor não está obedecendo à lei do polígono, eu vou traçar o meu vetor resultante parcial. Ou seja, vou ligar a origem de A com a extremidade de K. Então, ligando, eu vou encontrar 16U. Por que 16U? Olha para a figura. Eu tenho 8 unidades e 8 unidades. É um triângulo equilátero. São 3 lados iguais. Se isso aqui é 8, aqui também vale 8. 8 com mais 8, eu encontro 16. Vou fazer a mesma coisa no sentido anti-horário agora. Então, desenhei o primeiro vetor, desenhei o segundo vetor, desenhei o terceiro vetor. E agora eu calculo o vetor resultante do segundo trecho. Que também vai ser para a direita, ó. Se eu tenho 2 vetores apontando na mesma direção, o vetor resultante é igual a soma. Então, o vetor soma vai ser igual a 16 mais 16, que é igual a 32. Beleza? Vamos lá. Essa questão 5 já é uma dor de cabeça, porque o pessoal que já terminou o ensino médio, às vezes, nunca vê esse assunto, essa questão. Então, às vezes, se preocupa muito por conta dessa. Tá? Vamos lá. É o seguinte. Grandezas vetoriais são frequentemente expressas em termos de vetores unitários, que a gente chama de versores. São os que não possuem dimensão, mas têm módulo igual a uma unidade. É o vetor I, o versor I e o versor J. E são utilizados para especificar uma determinada direção e sentido, não tendo nenhum outro significado físico. Considerando 3 vetores, V1 igual a 2I mais 4J, V2, 3I menos 4J, e V3, I mais J, então calcule o vetor 2V menos V2 mais V3. Vamos lá. Então, a questão mostra esses 3 vetores. E ele quer que você calcule essa operação aqui de baixo. O segredo é calcular isoladamente tudo que for I e tudo que for J. O segredo é esse. Então, por exemplo, quem é V? V é 2VI. V1, que vale quanto? Aí você repete aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Isso aqui, ó. É V1. Isso aqui é V2. E isso aqui é V3. Se eu eliminar os parênteses, eu vou encontrar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Menos com menos mais, 3. Menos com menos mais, 4J. Mais I, mais J. Chegou aqui, você vai somar tudo que tiver aí, ó. 4I, mais 3I, mais I. 4 mais 3, 7, mais I, 8. J com J.
J com J com J vai dar 13. Então, eu calculei já o meu vetor. E aí você precisa calcular quem? Pitágoras. É só pegar a componente I ao quadrado mais a componente J ao quadrado e tirar a raiz quadrada. 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar raiz de 233, que dá aproximadamente 15,3. Tá? Então, é uma aplicação de versores. Também pode mais cair em matemática do que em física. Para o Enem. Para o seriado, não. Para o seriado, cai em o seriado do primeiro ano. Questão 6. Diz o seguinte. Um trenó de massa igual a 10 quilos é puxado por uma criança por meio de uma corda que forma um ângulo de 45 graus, com a linha do chão. Se a criança aplicar uma força de 60 newtons ao longo da corda, considerando G igual a 9,81, indica a alternativa que contém afirmações corretas. Ele pede para você considerar a raiz de 2, 1,42. Na letra A, ele diz que as componentes horizontal e vertical da força aplicada são iguais e valem 30 newtons. Na letra B, também fala que as componentes são iguais e valem 42,3. Na letra C, fala a força vertical é tão grande que ergue o trenó. Então, para isso ser verdade, Fy tem que ser maior que o peso. Letra D, as componentes horizontal da força vale 42,3 e a componente vertical vale 30. E na letra E, a componente vertical é 42,3 e a componente horizontal vale 30. Vamos lá. Então, você tem um trenó. Esse trenó está sendo puxado por uma criança por uma força F. Esse ângulo aí, né, com um trenó, tem uma força, uma massa, tem a força peso, e, por sua vez, tem a normal, que é a força que o chão empurra a pessoa devido ao seu contato. Para existir normal, tem que ter contato entre o trenó e o peso. Entre o piso, desculpa. Como a minha força F é inclinada, eu vou ter a minha componente horizontal Fx e minha componente vertical Fy. Então, se θ é igual a 45, lembra que seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por isso, Fx é igual a Fy. Então, se Fx é igual a Fy, como seno é igual a raiz 2 sobre 2, e eu sei que ele pediu para considerar que a raiz de 2 é igual a 1,41, calculando aqui, 60 por 2 vai dar 30, 30 vezes 1,41, você encontra 42,3 newtons. Já encontrei a resposta, né? Fx é igual a Fy, que é igual a 42,3. Mas vamos analisar aquela questão que ele fala sobre, que ele fala que a força vertical consegue erguer o bloco. Vamos analisar isso. Então, ele fala que Fy é menor que o peso. Por quê? Porque o peso é mg. O meu peso, a massa do bloco, se eu não me engano, são 10 quilos do trenó. 10 mg aqui, ó. O peso é igual a mg, que vai ser igual a 10 vezes 9,81. Então, meu peso é 98,1 newtons. E a força que eu estou aplicando na vertical é de apenas 42,3 newtons. Como é menor, eu não consigo erguer o trenó. O trenó só é puxado para a direita por conta da força Fx. Aí vamos calcular quanto é que vale essa normal, o que a gente chama de peso aparente.
Na vertical, como o bloco não se movimenta, a resultante é igual a zero. Então, o que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Normal mais FY igual ao peso. FY é 43,3. Fazendo a diferença, eu encontro 55,8. Ou seja, o peso aparente do trenó é de 55,8 newtons. Ou seja, você tem a sensação que está mais leve. Mas a resposta da questão é a letra B, que fala que as componentes são iguais e valem 42,3 newtons. Na questão 7, diz o seguinte: problemas de construção de pontes, utilização de guindastes e dimensionamento de vigas envolvem a grandeza-força, que é representada através de grandezas vetoriais. Considerando as três forças F1 igual a 0,2i mais 0,7j, F2 menos 0,10i menos 0,15j e F3 0,30i menos 0,25j, que atuam simultaneamente sobre uma partícula de massa 200 gramas, é correto afirmar que a intensidade da aceleração resultante sobre ela vale. Ó, se eu quero calcular a aceleração, eu sei que força resultante igual a MA. Então, para calcular o A, eu vou ter que calcular inicialmente a minha força resultante. E vou calcular a partir dessas três representações. A minha massa, eu já sei que vale 200 gramas. Então, para calcular a aceleração, eu preciso calcular inicialmente a minha força resultante. Então, vamos lá. Eu tenho as três forças, F1, F2 e F3. O que eu vou fazer? Eu vou calcular resultando na direção I, na componente X, vou calcular resultando na direção Y e calcular Pitágoras. É assim direto. Então, ó, eu tenho aqui FI vai ser igual a 0,20 menos 0,1 mais 0,10. É só somar tudo o que tem I aqui, ó. Então, 0,2 menos 0,1 dá 0,1. 0,1 mais 0,3, 0,4. Com 3, 0,4. Já na direção J, eu tenho mais 0,7, menos 0,15, menos 0,25. Isso aqui vai dar 0,3. Aplicando Pitágoras, 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado, eu vou ter 0,16 mais 0,9, 0,9, da raiz de 0,25, eu encontro 0,5 newtons. Jogando a expressão F igual a MA, lembrando que a minha massa, eu preciso utilizar isso em quilos, então meu A vai ser igual a 0,5 sobre 0,2, dividir por 0,2 é a mesma coisa de multiplicar por 5, eu encontro 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa questão é a questão modelo, para você trabalhar nesse par de vetores, ou seja, vetor puro aí. E a nossa última questão de hoje diz o seguinte: um calouro do curso de física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro, um deslocamento de 20 centímetros para cima, ou na parede vertical, na direção vertical para baixo. 2, um deslocamento de 30 centímetros na horizontal para a direita e um deslocamento de 60 centímetros na vertical para cima. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a... Vamos lá. Então, vamos usar puramente o método do polígono.
para acompanhar a trajetória da formiga. Então, a questão falou que, inicialmente, a formiga andou 20 centímetros para baixo. Aí você desenha um vetor vertical orientado para baixo. Depois a questão falou que ele andou para a direita, na horizontal. Então, na extremidade do vetor azul, você vai desenhar um vetor de 30 centímetros. E depois a questão falou que ele andou para cima. Então, na extremidade do próximo vetor, você vai desenhar 60 centímetros. Então, meu deslocamento é só ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. E aí você pode visualizar esse triângulo. Sempre que você usar o método do polígono, fatalmente vai terminar em um triângulo. Para você calcular seno, cosseno, tangente ou Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras, eu tenho que 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado vai ser igual a 50 centímetros. 50 centímetros como resposta. A questão 9 fica como um desafio para casa. Essa questão 9 está na apostila, exatamente a questão que se trata de deslocamento, né? De variação de posição. Beleza? Então, gente, hoje ficamos por aqui. Semana que vem nós começamos a analisar movimento retilíneo uniforme. Então, até quinta-feira, às 7 horas da noite. Ok? Eu envio o link pelo nosso grupo de WhatsApp. Um abraço, gente. Boa noite.